Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrirmos a palavra de Deus. Vamos no livro de acharam aí? Jeremias 18. O Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Nesta tarde, eu agradeço a Deus por a oportunidade de estarmos aqui. Agradeço o pastor Júnior, irmão Wellington, que estão aqui nesta tarde, os obreiros desta igreja. Estou feliz por rever meu amigo evangelista Elias, missionária Paula e as missionárias, as filhas e outro que está chegando aí, daqui a pouco também está cantando e pregando. Esse aí vai pregar também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós que estamos aqui nesta tarde. Queridos, eu já senti a presença de Deus aqui de uma forma extraordinária. Inclusive, quando essas meninas estavam cantando, eu tive que conter o choro, porque eu vi a glória de Deus aqui neste lugar. Eu vi a presença do Senhor. E aí Deus, ali no banco, Deus fala comigo. Ele disse para mim: tem gente muitas das vezes esperando o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, ele não vai chegar na condição em que a igreja está. Deus está vindo, porque o cálice da ira de Deus já encheu. E Deus vai tratar uma igreja dele na terra. Só que Deus abriu um parêntese também. Políticos corruptos, ladrão, ele vai tratar também. Tem sepultura aberta incontável para político corrupto e ladrão. E quero te dizer também, em 2024, prepara, que tem muita sepultura para muitos líderes evangélicos que vai descer a sepultura. Ah, pastor, você não pode falar isso. Posso, porque o Deus que eu sirvo tem me mostrado. Ele vai limpar os altares, irmão. A mão forte de Deus vai vir para limpar os altares. Deus está cansado desta situação, está enojado de muitas coisas que estão acontecendo. A presença de muita gente já não sentem mais, porque estão misturados com o mundo e querem sentir a presença do Senhor. Estão querendo a bênção, mas não estão querendo obedecer o abençoador. Estão achando que Deus é homem, que ele olha para a boniteza, que ele olha para a posição social e que ele olha para esta posição aqui, ó. Meu Deus não olha para isso não, sabe por quê? Porque tudo é dele. Não tem nada na terra, em cima, no céu, embaixo da terra, que é de alguém. É dele. Tudo é dele. E ele dá a quem ele quer. Ele dá para quem ele quer. Então Deus tem abençoado a igreja dele. Deus tem abençoado.
A igreja chega um tempo em que pediu e Deus deu. Só que tem uma coisa, a igreja, em vez de encostar, se aproximar mais de Deus, com as bênçãos que Deus deu, afastaram para gastar essa bênção com aquilo que não é pão. Não é pão. Eu conheço pessoas que não tinham que comer dentro da casa. Ele chegar diante do meu Jesus, ele falar alguma coisa. Eu quero ver ele falar alguma coisa para o meu Senhor e dizer: eu afastei porque se afastou, porque você é sem vergonha, porque eu te dei com abundância e o pago que você me deu foi custar o mundo. Tem muita gente que está dessa forma. Eu não estou dizendo desta igreja, estou dizendo no geral. Os altares estão cheios de adultério, de prostituição, de bebedeira, cachaçaiada, tudo. Estão banalizando a obra de Deus. Os ensinamentos de uns camaradas considerado pregador de renome, pregador de porcaria. Eu vi agora um pregador de renome conhecido no mundo inteiro, ensinando sobre ceia, diz que não tem problema tomar ceia em pecado, porque a ceia vai libertar do pecado. Ei, quem liberta de pecado é quem arrepende, quem liberta de pecado é a palavra. O sangue de Jesus, ele vem e purifica do pecado. Agora a ceia agora não é problema mais para quem tiver em pecado, não é problema mais você tomar ceia. Eu estou indignado com certas coisas que a gente está ouvindo hoje. Uns ensinamentos porcaria. E tem um bocado de crente caminhando nisso. Sabe por quê? Porque não estuda, não conhece Bíblia. Eu sou crente. Mas você conhece a Bíblia do teu crente? Você conhece a Bíblia do teu Deus que você diz que serve? Ah, eu não sei. Agora mesmo teve uma gincana, eu fiquei abismado. Crente não saber qual é o nome do último profeta que a Bíblia fala. Não sabe. Irmãos, ou nós tomamos uma posição em relação à nossa vida espiritual, ou não haverá mais tempo para isso. O mal está vindo aí, e ele só vai respeitar a casa de crente que tem joelho no chão e vida no altar. Esse mal que está vindo aí, que Deus me falou e me mostrou, eu vi esse mal entrando em pessoas. Essas pessoas ficavam tão agitadas que elas caçavam lama, água para entrar, para ver se refrescava a pele, porque a pele estava arrebentando. Deus me mostrou isso. Mas o maior problema que vou enfrentar, sabe por quê? Vai enfrentar? Porque o Senhor falou que para este mal que está vindo aí, não existe remédio. O Senhor diz que o remédio que haverá é o dobrar do joelho, é consagrar a vida, é obedecer essa palavra. Porque esse mal, ele vai só respeitar a casa de crente que está debaixo do sangue do Cordeiro, que está obedecendo essa palavra. O crente que Deus o conhece, porque aquele que não obedece essa palavra, mesmo que esteja na igreja, o Senhor diz: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque a verdade, o meu Deus, ele tem compromisso com a palavra. Ele não tem compromisso primeiro comigo, não. Ele tem primeiro compromisso com a palavra. E se eu tenho compromisso com a palavra, aí sim ele tem compromisso comigo. É brincadeira, muitas coisas como a gente está vendo por aí. Os Facebook cheios de umas crentaiadas, tirando foto pelada, ainda põe lá ainda põe um hino ainda põe um versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, lá, tudo queimado. Os obreiros nossos com a melancia do tamanho não sei do que, tirando foto e botando no status. Ah, irmão, nós somos diferentes, meu querido. Crente é diferente.
Eu estava falando ontem, pregando na minha igreja, eu preguei e falei mesmo. Falei, tem um bando de marido de calça frouxa, não tem cinto na calça. Porque se a mulher anda do jeito que anda, sabe por quê? Porque o marido permite. Eu só quero dizer para esses maridos uma coisa: a propaganda é a alma do negócio. Vai expondo, vai deixando a coisa se expor. Amanhã ou depois você não fala que tem alguma coisa berrando na sua casa, não. Porque você realmente não tem autonomia e autoridade dentro da sua casa. Precisa pôr cinto. Hoje, se Deus falasse assim: você quer a porção do Elias sobre você, meu filho? Para muitos tinha que falar assim: não, Senhor, não quero. Eu quero o cinto de Elias. Porque eu vou falar uma coisa para vocês: o meu Deus já não está tolerando mais. Profeta tem se levantado, tem tentado fechar a boca dos profetas, tem tentado parar os profetas. Eu sou um que muitos estão dizendo aí: não chama ele não, não chama não, que ele bate segundo a vontade do Espírito e dentro desta palavra. Eu estou dentro da palavra. Eu não quero e não vou chegar diante do meu Deus naquele dia e o Senhor me cobrar porque eu não falei. Mas muitos vão chegar lá e Deus vai cobrar porque Ele não falou, porque Ele não ordenou. Deus está olhando para a terra e dizendo assim: como que eu quero operar no meio do meu povo? Como é que eu quero que o meu povo sinta a minha presença? Mas ele está sendo barrado. O Espírito de Deus está sendo barrado. Eu vi uma irmã entregando profecia, o pastor da igreja disse para ela: cala a boca. A irmã também é covarde, calou, porque se fosse eu não calava não. Mas o Senhor pegou ele. O Senhor disse para ele: você pede perdão para minha ungida e eu te mato. Ele foi lá e pediu perdão para ela, porque estão achando que pode fechar a boca do Espírito Santo. Estão achando. Tem muita liderança por aí, está achando que pode fechar a boca do Espírito Santo. Não pode não, mano. Não pode. Não tem esse poder. Não tem. Vamos para a palavra. Não sei porque Deus mandou falar, mas Ele sabe. Para receber o teu milagre é preciso descer. Por que eu li em Jeremias? Por que eu li em Jeremias? Porque primeiro para descer precisa se levantar. Não tem como alguém descer se primeiro ele não levantar. Porque é no levantar que eu me conscientizo que eu estou ouvindo a voz de Deus. E Deus nunca fala ou ordena alguém a fazer alguma coisa se ele estiver sentado ou deitado espiritualmente. Deus queria falar com Ezequiel no capítulo 2, que ele diz: filho do homem, põe-te em pé. A mesma coisa, levanta, porque eu quero falar contigo. Sabe por que muitos não têm dado ouvido à voz de Deus? Porque não está de pé diante do Espírito do Senhor. Não está de pé diante do Deus que o chamou para servi-lo. E quando Jeremias estava nessa condição, ele estava em que Israel estava em pecado. Israel estava prestes a ser levada realmente cativo de Judá. Agora Jeremias olha e vê a condição de Israel. Jeremias naquele momento, ele não tomou qualquer posição relacionada a este povo. Era o profeta da época, sofrido. Ele disse: não abro minha boca mais, não falo mais, porque não adianta falar com este povo. Então Deus disse para Jeremias: Jeremias, levanta. Jeremias levantou. Agora ele disse: agora desce até a casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Quando ele desce, a única coisa que ele vê é um oleiro com barro na mão e uma roda produzida pelo pé.
Ele faz um vaso e o vaso quebra na mão do oleiro. Ele torna debulhar e fazer outro vaso mais bonito do que o primeiro. Deus olha para Jeremias e diz: olha aí, veja aí. Não poderei eu fazer de Israel, Jeremias, da mesma forma? Jeremias entendeu a mensagem. E naquele dia então, Jeremias levanta e começa a profetizar na região de Judá para Israel. Ele começa a entregar aquilo que Deus havia ordenado antes que viesse o mau tempo. É o que nós estamos vendo hoje. Tem gente que não vê o mau tempo vir, sabe por quê? Porque ele está no alto, ele não desceu para o vale. É no vale que a gente conhece toda e qualquer situação. É no vale que Deus te revela toda e qualquer espiritualidade que está acontecendo, toda e qualquer função do inimigo. É no vale, quando você desce o vale. O vale, ele limpa a tua visão. Ele tira a visão do alto e te põe a visão do baixo. Mas ninguém quer descer o vale. Ezequiel, Deus queria falar com ele. E quando Deus quer falar com Ezequiel, uma coisa que Deus diz para Ezequiel: desce ao vale. Desce ao vale. E quando ele desce ao vale, a Bíblia diz que lá está a presença do Espírito do Senhor, estava no vale. Talvez você pergunta: por que que nada em mim muda? Por que que minha visão não muda? Por que que os meus pensamentos não mudam? Por que minha mente está dessa forma? Você precisa descer. E esse descer que Deus está falando não é o descer, diz: não, eu vou descer aqui da base velha lá para baixo, lá embaixo Deus vai falar comigo. Ele está falando em termo espiritual, como ele disse assim, que aquele que chegar perto dele, e ele diz para Israel: Israel, rasga os vossos corações e não as vossas vestes. Da mesma forma é quando ele diz: desce. É eu ter humildade para descer. É eu ter humildade para ouvir a voz de Deus. É eu ter humildade para entrar no projeto dele. É eu ter humildade para absorver o que Deus tem para mim. Mas enquanto eu estiver com a minha visão própria, com o meu ego próprio, o meu ego, a minha visão não me deixa descer. Eu acho que eu sou melhor do que o Hélito. Eu acho que eu sou melhor do que o presbítero Kaique. Eu acho que eu sou melhor do que o presbítero Washington. Eu acho que eu sou melhor que todo mundo. Eu acho que eu canto melhor. Eu acho que a minha pregação foi melhor. Você entendeu? Isso é eu estar no alto. A gente vê, por exemplo, Naamã, justamente no versículo 14, quem fala com ele para que ele descesse até o Rio Jordão foi os seus servos, porque ele achou, por ser um general, por ser um comandante, o braço direito do rei da Síria, ele achou que quando ele chegasse lá, Eliseu teria que ficar de pé diante dele e tocar nele, nas feridas dele, e ele ser curado. Primeiro, Eliseu não ia fazer isso, porque lepra contamina. Ela contamina. Se você tocar, ela passa. Naquela época, Eliseu não ia fazer isso. Segundo, Eliseu queria jogar por terra o ego dele, o nariz arrebitado. Queria mostrar para ele que ele não era na terra dele, não, ele estava na terra de Israel. E ele tinha que curvar, porque em Israel tinha um Deus maior que o Senhor dele e maior do que todas as coisas. Ali ele tinha que curvar se ele quisesse a bênção. Ele vai murmurando. E ele estava voltando para casa. Se você analisar o texto, ele estava voltando para casa, porque ele queria que o homem de Deus viesse e falasse com ele. Mas o seu servo disse: se ele mandasse o senhor fazer uma coisa maior que essa, o senhor não faria. Ele está apenas dizendo: desce até o Rio Jordão. Mas eu tenho Farpar, Abana, rios de águas límpidas. Tenha águas límpidas na tua terra, mas não tem Deus.
Você pode dizer, eu tenho conhecimento, mas o teu conhecimento não está conectado com Deus que você serve. Ele resolve descer. Desce até o Rio Jordão. O Senhor diz, desce mais um pouco, entra dentro do Rio Jordão, você vai descer mais um pouco para tu saber, e tu vai mergulhar nessa água barrenta. Aí, ó, igual a água do rio Garça que está agora. O Rio Jordão naquela época estava meio cheio e a água estava igual a água do Rio Garça que está aí agora. Vai entrar lá, cabra. Você vai entrar lá. Ele entra. Quando ele desce para o Rio Jordão, o Senhor disse, agora desce mais para baixo. Quero que você desce para o fundo do rio, se você quiser a bênção. Aí ele desce uma vez, o Senhor disse, mais uma. Ele desce mais uma e olha para o céu. O Senhor disse, não precisa olhar não, desce mais uma. Deus vai limpando o orgulho, vai limpando a mente, vai limpando uma vida espiritual desordenada. Deus vai limpando. Na sétima, ele levanta, a carne está limpa, que nem a carne de uma criança. Irmãos, eu quero bênção, mas eu não quero descer. Eu não quero descer. O Senhor manda algo, Deus me prova, Deus fala comigo, e eu estou perguntando, Deus, por que isso está acontecendo? E a minha conversa é, eu não estou aguentando mais. A bênção de Deus, ela vem com processo. Primeiro processo, depois propósito. Não pensa você que você vai receber alguma coisa sem primeiro ser provado, não. Porque o meu Deus, para me resgatar, Ele foi provado, foi morto numa cruz. Por que Ele vai ter que te dar de graça? Quer bênção? Desce. Desce. Porque se você não descer, não tem como ser abençoado. Eu vejo Ana. A Bíblia diz que Ana, o marido dela, subia todo ano para sacrificar ao Deus de Israel por tudo que Deus havia abençoado durante um ano, a colheita e tantas coisas. Aí você diz, mas pastor, ele estava subindo. Sim, ele estava subindo para agradecer a bênção de quando ele desceu. Porque se ele estava subindo é porque ele havia descido. Ele estava cheio da bênção porque ele desceu. E agora ele subiu e disse, eu vou subir, mas eu vou subir agora para agradecer a Deus. Para agradecer a Deus você pode subir, você só não pode querer ficar lá em cima e achar que é o dono do rei da bagaceira. Eu só quero te dizer uma coisa, quando eu sou abençoado, eu estou embaixo. Deus disse, agora sobe e me louvam e me agradeça. Aí ele subia, mas Ana subia murmurando. Penina, a Bíblia diz que a adversária dela enchia-lhe a paciência. Disse, você não tem filho? Eu tenho 10. Eu tenho 10, você não tem nenhum. Está com o ventre fechado. E a Bíblia diz que o próprio Deus fechou o ventre de Ana. Mas você sabe como é que seria aberto o ventre de Ana? Quando ela descesse. Quando ela descesse, o ventre dela seria aberto. Tem muita gente que a porta está fechada e diz que está acontecendo. Quando você descer, Deus vai abrir a porta. Uma porta que você nem espera, mas precisa descer. A Bíblia diz que quando ela sobe, isso foi há alguns anos, ela subindo, murmurando, chorando, não querendo comer. Mas a Bíblia diz que nessa última vez que ela sobe, antes de ficar grávida, a Bíblia diz que ela comeu e bebeu em Siló. Quando ela comeu e bebeu em Siló, a Bíblia diz que então ela desceu até o templo para falar com Deus. Tem muita gente que para descer, você precisa comer do pão da vida e beber da fonte da água viva
Porque só isso aqui que te conscientiza que você precisa descer para poder ser abençoado. Quando ela comeu e bebeu, então ela desceu. Quando você comer e beber esta palavra e entender o que esta palavra quer contigo, quando você comer e beber aquilo que Deus tem falado contigo, então você terá condição de descer e receber a bênção de Deus. A Bíblia diz que ela desce, ela vai e ora. O sacerdote chega, até confunde se ela estava bêbada. Ela diz: não tenha tua filha como filha de Belial. Eu estou amargurada de coração e estou pedindo um filho. Ele diz, olhando para ela, ele disse: vai, mulher, seja feito conforme a tua fé. Ela vai embora, ela chega e desce, para a cidade de Eucana. E a Bíblia diz que naquele dia Eucana a conheceu e ela ficou grávida do seu milagre. Para me receber, eu preciso descer. A gente olha, por exemplo, para a mulher Sírio-Fenícia. Aquela mulher, ela vinha gritando atrás de Jesus, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus continuava andando, irmão. Jesus não parou, continuou andando. Os servos de Jesus se preocupou com aquilo tormentou os servos de Jesus. Jesus atende a mulher porque ela vem gritando atrás de nós. Jesus para numa casa, que provavelmente era a casa de Jesus, porque a história diz, pelo estudo, a história diz que logo após o milagre daquela mulher Sírio-Fenícia, foi o milagre do homem que desceu pelo telhado, então era a casa de Jesus. A Bíblia diz que Jesus parou e ela novamente disse: minha filha está horrivelmente endemoniada. E quando ela chegou, ela desce até os pés de Jesus. Tem muita gente que precisa descer até os pés de Jesus, irmão. Ela desceu aos pés de Jesus e clamou: Jesus, não é bom pegar os pães dos filhos e darem aos cachorrinhos. Mas aquilo não comoveu, aquilo não tirou a vontade daquela mulher ser abençoada. Ela estava tão humilhada, ela estava tão quebrantada, que aquilo não lhe atingiu. Ela diz: mas, meu Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus nunca falou isso para ninguém. Você pode procurar na Bíblia, você não vai achar. Jesus diz assim: grande é a tua fé, mulher. Jesus falou para ela: grande é a tua fé, vai, a tua filha está liberta. E ela foi e encontra a filha liberta. Encontra a filha naquele lugar liberta. Eu preciso de bênção, eu preciso do meu lar ser abençoado. Eu preciso que meus filhos sejam realmente bem crente. Eu preciso de ver meus filhos ser bem sucedidos. Mas eu não quero de forma alguma descer aos pés de Jesus, descer e orar ao Senhor. Agora mesmo uma irmã dizendo que minha criança está assim. Eu disse: quanto jejum a senhora fez pelo seu filho? O que a senhora faz? Nenhum. Eu falei: nem para a senhora jejua, né, irmã? Falei: como é que a senhora quer que teu filho futuramente seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma cantora, um cantor, um pregador? Como é que você quer que ele seja, se você é o primeiro a não levantar diante do teu Deus e descer aos pés dele, jejuar e apresentar os teus filhos? Meus filhos, eu tenho um com 26 anos, outro com 27 anos. Um canta no conjunto, canta muito bem, o outro toca, o outro tira foto na igreja, todos têm cargos. Mas eu sei o preço que eu paguei para que eles estivessem na casa do Senhor e nunca desviassem. Eu passei, foi campanha de 21 dias,
todo dia, das 8 às 2 da tarde, e dizendo: eu quero os meus filhos na tua presença. Eu não quero, quando meus filhos crescer, desviado da tua presença, Senhor. Eu tenho um ministério, e o Senhor sabe que o meu ministério é melindroso, então não quero ver meus filhos escandalizando a tua obra. E outra coisa, o Senhor não me deu filho para desviar e sair por aí fazendo o que não deve. O Senhor não me deu filho para isso. Mas jejuei, até hoje jejumam. Mas quantas campanhas e campanha, madrugadas e madrugada, estendendo a mão e ungindo eles. E a cada dia, hoje nem precisa ungir, eles mesmo quando vai deitar já unge eles, unge a filha que meu filho tem, e vai ungir na esposa, porque aprendeu. Mas eu sei o quanto que eu tive que descer. Eu sei o preço que eu tive para pagar. Eu fico olhando as filhas do Elias cantando aqui, louvando a Deus. Um só canta não, prega também. E mete a mão na cara do cão. Mas pergunta para eles, qual é o preço que eles estão pagando? Pergunta. Aí tem gente assim, meus meninos com 7, 8 anos, eles tinham o dia deles jejuarem. Não precisava de manhã, eu disse: hoje é dia de jejum. Não, eles sabiam e faziam o jejum deles. Eu disse: pai, até quando? Até onde vocês aguentarem, meu filho. Até onde Deus tocar no coração de vocês. Aí hoje tem umas mães que dizem: não, pai, o menino é criança. Tá. Amanhã você vai ver se não pode. Já que você não quer que o filho jejua, então pega a causa dele e começa a jejuar pelo seu filho e pela sua filha. Para amanhã tá alguém que vai te dar valor e que vai dar gosto para Jesus. Porque se não fizer isso, eu digo para você, você vai ter problema. O que nós temos de problema hoje, de filho de crente, que quando houve o tempo de pôr a vara, não vai pôr, isso é muito ignorante. Quantas vezes eu vi o meu pastor dizer: põe a vara desse menino. A mãe dizendo: ai, o senhor é muito ignorante, bater. Hoje está aí o menino metendo a mão na cara delas. Essa semana uma mãe me procurou, porque o filho completou 18 anos, irmã crente, e realmente dava do bom e do melhor para ele. E essa semana ele agrediu ela. Ela teve que pegar uma jarra para quebrar na cara dele, senão ele machucava ela. Sabe o que é isso? É porque não desceu, é porque não obedeceu esta palavra. Eu fico olhando a mulher do fluxo de sangue, por exemplo. Eu sempre digo: por que não procurou Jesus antes? Por que não desceu e procurou Jesus antes de gastar com tudo que tinha? Porque a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha, a fazenda que ela tinha, ela gastou. Quando ela gasta tudo, agora ela corre para Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ia passando, e ela vinha rastejando, e desceu até a orla do vestido dele e segurou. Imediatamente o fluxo de sangue estancou. A Bíblia diz que o fluxo de sangue estancou. Jesus para, porque ele perguntou se quem tinha tocado nele. Os discípulos disseram: a multidão é grande e elas te apertam, te oprimem. O senhor pergunta quem foi que tocou. Disse: esse toque foi diferente. Esse toque de mim saiu virtude. O toque que sai virtude é só de quem desce, irmão. Só de quem desce. Aí ele vira e ela diz: foi eu quem te tocou, Senhor. E a Bíblia diz que ela lhe conta toda a verdade. Jesus então ministra a cura nela. A tua fé salvou. Aquela mulher foi curada e voltou para a sua família. Porque você não conhece a história por trás disso antigamente. Uma mulher com fluxo de sangue, o fluxo de sangue, ela não podia sentar numa cama
e alguém chegar e deitar na cama. Ele se tornava imundo, precisaria à tarde tomar banho com água límpida. Se ela tocasse em algum homem, ele se tornava imundo, por causa do fluxo de sangue. Por isso que quando a Maria teve Jesus, ela só pôde apresentar-se no templo a Jesus aos 40 dias, porque o fluxo de sangue havia passado. Então naquela época era a lei. E outra coisa, quando ela vinha, se alguém vinha no rumo dela, ela precisava gritar assim: imunda, imunda, imunda. Então obviamente ela era casada, só que ela não podia abraçar o esposo, não podia abraçar os filhos e nem podia conviver e comer na mesa com eles. Jesus chega lá e muda a história dessa mulher, porque ela teve a humildade de descer. Você já imaginou a humilhação daquela mulher? Entrar no meio daquela multidão e todo mundo dizendo: a imunda, sai, é a imunda, sai. Você já imaginou isso? Você já imaginou a humilhação daquela mulher? Por onde ela passava, só o médico que queria o dinheiro dela, que não falava nada para ela, mas quando acabou, ele de certo disse: olha, vai embora que você está imunda. Mas quando ela chega e toca em Cristo, ela toca embaixo, ela não quis nem tocar em cima, ela tocou embaixo na orla. Jesus cura ela e muda a história daquela mulher. Mas por quê? Porque ela teve a humildade de descer. Você sabe por que muitos crentes não estão abençoados? Porque não tem a humildade de descer. Pastor, descer como? Descer até lá embaixo e pedir perdão pelos atos que você cometeu, pelo maltrato de alguém, palavras que feriram. E o Senhor diz: desce, igual Deus fez com Jó, né? Os amigos de Jó, o Senhor disse: desce até Jó e pede perdão para o meu servo, porque vocês falaram coisa de mim para ele que eu não falei. Vocês pegam o novilho e desce. Eles pegaram 3 novilhos e desceu. E o Senhor disse assim: e demais que chore por vocês. E aí quando eles descem, lá onde Jó estava, Jó, pela história, pelo estudo à parte, quando eles desceram, Jó ainda estava no burralho ainda. Eles descem, quando eles descem, eles sacrificam com Jó. Jó ora por eles. E quando Jó está orando por ele, Deus não virou só o cativeiro financeiro de Jó. Deus virou o cativeiro da saúde de Jó naquele momento. E Deus recebeu a oração de Jó. Mas ai daqueles amigos se Deus não tivesse recebido a oração de Jó. E você sabe por que Deus os perdoou? Eles teve a humildade de descer lá e reconhecer com que eles fizeram não estava dentro da vontade de Deus, estava dentro da visão dele. Tem muita gente morrendo dentro da sua própria visão, porque você acha que o que você fez está certo, e o teu Deus está dizendo não está. O pau está comendo na orelha, as coisas estão acontecendo, está vendo coisa e está achando que a coisa está certa. Não está, irmãos. É igual quando você tem algo na sua casa que não agrada a Deus, e Deus está mostrando. Eu sou muito de estudar, eu tenho muitos livros, muitos mesmo, que eu já li. A minha estante quebrou, coloquei dentro de umas caixas, estou doidinho para tirar meus livros dentro da caixa. E um dia eu peguei uma Bíblia segundo o Espiritismo e fui pesquisar ela. Porque você, para falar de um assunto, você precisa conhecer o assunto. Você, para entrar no meio de uma batalha dessa, precisa conhecer as armas que eles têm. Então comecei a verificar aquela Bíblia, inclusive os primeiros livros da Bíblia do segundo Espiritismo é Mateus, Marcos, João Mateus, Marcos, Lucas e João. É os primeiros, depois é que entra as palavras deles. E eu estudei, pesquisei aquilo ali e guardei aquela Bíblia para me devolver para a dona. E eu esqueci daquilo, irmão. E de vez em quando eu acordava no meu quarto, e eu acordava, eu via algumas coisas e disse: Senhor, o que está acontecendo?
está acontecendo. Uma madrugada eu desci para a oração e disse: Senhor, o que está acontecendo? O Senhor disse: olha sobre o seu guarda-roupa. Eu subi, quando eu olhei, a Bíblia estava lá, irmãos. Eu tinha esquecido, e até a mulher também já tinha ido embora. Eu disse: ah, capeta. Peguei aquela palavra, aquela Bíblia, fui lá no fundo do quintal, toquei gasolina e toquei fogo, acabou o problema. Mas sabe como que Deus me mostrou onde estava? Foi quando eu resolvi a descer na oração. Muitas vezes tem coisa acontecendo na tua casa, tu está vendo o vulto, está derrubando coisa lá na cozinha, não tem nada no chão, você está sentindo a doença te abrangendo, tomando conta do teu corpo, e você não desce para buscar a presença de Deus, para saber aonde está o canal e por que está acontecendo isso. Tudo tem um porquê. Aí você disse: mas se for a vontade de Deus, se for a vontade de Deus, Ele vai te responder que é a vontade dele, porque eu acredito muito bem que o meu Deus não está aqui para encher você de doença. Sabe por quê? Porque esse templo aqui é templo do Espírito Santo, e esse templo não vai habitar com doença. Esse templo aqui vai habitar com Deus, dono daquele que tem vida, e com abundância. Com abundância. Mas está acontecendo, pastor. Eu cheguei numa casa agora de uma irmã, as crianças não dormiam, as crianças viviam só doentes. Quando eu cheguei lá, orei com ela e falei: está acontecendo assim, assim, acima. E Deus disse: a senhora vai tomar uma posição assim, assim e assim. Foi que aquele mal saiu de dentro da casa daquela mulher. Então tem muitas coisas que estão dentro da sua casa, ele está tendo legalidade. Alguém diz assim: se o mal entrar na minha casa, fazer o mal para os meus, tem legalidade. A gente olha aquela morte que houve daquelas meninas, da mãe, das filhas. Aí alguém me perguntou: pastor, eu disse: meu filho, tinha uma brecha, tinha um canal aberto. Eu falei: eu olho, por exemplo, para uma judia, uma jovem judia soldada. Quando o Hamas entrou, matando muita gente, matou 1.460 pessoas naquele dia, 400 eram crianças. Ele entrou nas casas, eles jogavam bombas, eles chegavam e matavam as crianças junto com a mãe e tudo. Mas quando eles tentaram entrar numa casa de uma soldada judia, inclusive na casa de soldado judeu, entraram, mataram o soldado, mataram a família inteira, mas na casa dela não. Quando eles tentaram entrar na casa dela, ela não apartou do seu fuzil. Eles tentaram entrar, entrava na porta, ela matou 26, mas a mãe dela e o pai dela, que era velhinho, ela livrou ele. Você sabe por que isso aconteceu? Porque ela não apartou da arma e não apartou da chamada dela. Não apartou. E aí muitas coisas estão acontecendo na casa de crente, é porque apartou da arma. Apartou da arma. Viu, irmãos? Não lê mais, não estuda mais, não jejuma mais, não busca mais nas madrugadas, não jejua pela família, pela sua casa, principalmente os líderes que tem que jejuar pela sua casa, tem que jejuar pela sua família. Tem que começar por você que é marido, que tem que jejuar, porque se o mal entra lá, você é o primeiro a dar brecha, porque a Bíblia diz que o homem, quem é o cabeça dele é Jesus, quem é o cabeça de Jesus é Deus, e o homem, o cabeça dele é Jesus, e o homem, o cabeça da casa é o homem. Você está lá para proteger a sua família. Se você é o primeiro a dar brecha, o diabo entra na sua casa e faz festa. O que está acontecendo? Você deve ir por perto do teu Deus, que é o teu cabeça, e ele vai te falar o que está acontecendo. Desce e você vai saber. Eu fico olhando, vou terminar agora. Eu fico olhando, por exemplo, para Davi, né? Davi era um homem que estava lá cuidando de ovelhas, das piores ovelhas que tinha naquela época. Ovelha manchada, ovelha manca, era ele que cuidava. Mas o Davi, ele quando ele escreve o Salmo 23, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale
da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A verdade é que quando Davi ia levar as ovelhas para comer, era um tempo que havia chovido nas colinas do Negueb, né? Então ele passava um vale para ir até Negueb levar as ovelhas para comer ali, porque ali tinha um pasto fresquinho. E quando ele voltava já à noite, muito escura. E naquela região havia feras naquela região. Havia também homens maus, mas aí ele escreve o salmo e diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E quando ele larga, deixa suas ovelhas com os guardas e vai até Israel, lá ele encontra um gigante no vale de Israel, ameaçando Israel. E nenhum que estava do lado de cima, sobre os muros de Israel, que tinha uma visão, teve a coragem de descer no vale para vencer o Golias. Chega um homem que ninguém dá nada por ele, ele se indaga de tudo que estava acontecendo, e ele disse: eu vou contra esse incircunciso. Em momento algum Davi chamou ele de gigante, chamou ele pelo nome. A única coisa que Davi disse para ele, diz: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? E a Bíblia diz que Davi desce, ele sai de dentro dos muros de Israel, e ele desce, porque era um vale entre Israel e o povo realmente dos filisteus. E ele desce, e ele vai até o ribeiro. A Bíblia diz que ele foi até o ribeiro. Ali havia um pequeno rio, porque a palavra ribeiro significa um pequeno rio. Ele pega 5 pedras, e ele põe no embornal, e ele vai em direção a Golias. Os que estavam lá em cima, óbvio que eles murmuravam e diziam: coitado, vai ser espedaçado. Davi vai ser espedaçado. Mas naquele momento, ele diz para aquele homem, diz: você vem contra mim com escudo e lança, espada, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E ele vai, irmão, e pega uma pedra e lança na testa daquele homem com uma funda. Quando a Bíblia diz que a pedra cravou, eu fui para essa palavra cravou no hebraico. A palavra cravou é uma pedra, quando ela bate, ela entra e não sai. Ela cravou, é como se você chega e crava um prego na parede. Você pega o martelo e tap, tap, ele fica cravado lá. Então a pedra de Davi, ela cravou na testa do gigante. Ela entrou na testa do gigante. Os estudiosos do assunto dizem que a pedra que Davi lançou, ela teve uma força de uma bala de 38. Ela cravou e ficou dentro. E a Bíblia diz que então ele cai de boca no pó. E alguém diz: por que ele não caiu de costa e caiu de frente? Para ele saber que ele estava em terra santa, e ele caiu de frente para saber que ele estava curvando diante de um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Davi corta a sua cabeça, e a história de Davi começa ali. Deus mudou a história de Davi ali, mas só mudou a partir do momento que ele desceu. Você quer que Deus mude a sua história? Desce lá dos afazeres, irmão. Tem irmã que não vem no ciclo de oração, porque ela já acorda mexendo com casa, mexendo com tudo. Isso não posso, porque eu tenho que mexer com casa. Deixa e desce para a oração. Desce para a oração, depois você cuida da sua casa. Se eu quero algo de Deus diferenciado na minha vida, eu preciso descer, irmãos. Eu preciso estar mais embaixo do que em cima. Senão quem está em cima tem uma visão diferenciada. Quem está embaixo, ele tem uma visão envolvida, porque ele está embaixo, mas está envolvida com o problema que está embaixo. Quem está lá em cima está na plateia,
Ou você já viu, quando o jogador está jogando bola, os que estão no estádio estão aonde? Eles estão em cima, para ter uma visão ampla do que eles estão fazendo embaixo. E quando a gente está embaixo, a gente conhece o problema e sabe como se dar com o problema. Então nós precisamos descer. E esse é o momento. É o momento. Não tem mais. Se você permanecer lá em cima, você vai perder o céu. Você lembra de Gideão, igual as meninas cantaram aqui? Gideão estava com medo, com 32 mil homens. E aí quando Deus manda eles estavam no monte de Gileade lá em cima e manda descer os covardes. Desce os covardes. 22 mil. Quando eles descem, o Senhor diz para Gideão: pega os 10, manda descer até a água. Eles desceram até a água. Diz: aquele que lamber a água como cão, separa para um lado. Apenas 300 homens lamberam a água como cão, que servia para Deus. À noite, sabe o que aconteceu? Gideão ainda preocupado com 300. Deus disse: Gideão, desce até o vale do inimigo. Desce. Gideão, mais um servo, desce até o vale. E quando ele desce o vale, ele vê um dos seus inimigos contando um sonho. Esse sonho, que era um pão enorme, descer rolando pelo monte em direção a eles. E aquele homem próprio disse: isto é a mão de Gideão contra nós. Gideão subiu cheio de força. E aí Deus deu a vitória para Gideão. Você quer vitória? Desce lá. O Senhor vai te mostrar que a vitória já está pronta. Desce lá. Vamos colocar-nos de pé. Meu Deus. Quem é essas duas meninas que estão aí atrás de vocês? Vocês duas, vêm aqui na frente que eu quero orar por vocês. Vem alguém com elas aí, alguém adulto, por favor. Venha, senhora, com elas. Da hora que eu cheguei, eu tenho olhado e visto um laço do inimigo contra a vida dessas meninas. Irmão, o diabo é astucioso. E eu digo para elas: vigia, minhas filhas, vigia. Vigia. Porque Satanás tem uma fúria muito grande contra a vida de vocês. Aí você diz: pastor, por que ele tem? Porque Deus me revela que ele tem projeto com vocês na obra dele. Ele escolheu vocês do ventre da vossa mãe para dar frutos. Então esteja atento, esteja de olhos abertos. Pois é. Está louvando, irmão? Estão louvando? Mas precisa ir para um lugar que dá oportunidade. Porque quando Deus dá, se não fizer, acumula e abre brecha para o cão colocar a mão. Porque se não leva para cantar, sabe o que vai acontecer? O inimigo diz: olha, tem uma porta aqui boa. Eu conheço uma irmã, duas filhas, uma está na igreja até a outra está cantando para o mundo. Tem um conjunto, tem uma dupla aqui na Barra, está cantando. Cantava bonito demais e canta agora para o mundo. Mas começaram a cortar a moça. Sabe o que aconteceu? Ela foi para o mundo, está cantando para o mundo hoje. Não quer nem saber de igreja. Quando isso acontece, a gente como pai, a gente tem que tomar uma providência.
Não pode, tem que botar para cantar. Chamou para cantar? Dá oportunidade. Daqui a pouco está convidando para ir. Os pais pegam, vai lá, leva lá, canta, traz para casa. Deus chamou para fazer uma obra. E se eu não fizer isso, abro uma brecha na vida dessas meninas, abro uma brecha na casa para o inimigo chegar e dizer: ó, ali se você cantar vai ser melhor para você, ó, vai, canta. E aí, depois que o inimigo vem e impõe uma cunha, irmã, vocês sabem que é difícil, não adianta falar, vocês sabem que é difícil. Por isso eu digo para vocês, Deus chamou vocês para ser levita, então ensaia, porque vai chegar a oportunidade de vocês louvarem o Senhor. Amém? Nós vamos orar por elas. Pode permanecer aí, tá? Vamos orar por ela. Mana Elis, vem aqui que eu preciso orar pela senhora também. Glória a Deus. Você. Deus tem que tirar essa angústia do seu coração. Deus tem algo muito grande para entregar na sua mão. Mas dedique mesmo, entrega a sua vida total a Ele, porque Ele tem ministério com você. Deus não chamou você só para sentar no banco ou dizer: eu vou cantar. Deus te chamou para outras coisas maiores que isso, viu? E você não preocupa, a mão do Senhor está sobre a sua casa, sobre a sua casa. Amém? Charles, por favor. Quero orar por você também. Aquele lá é seu irmão. Manda ele vir aqui também, fazendo um favor. Deus vai tirar um embaraço que está na tua vida, diante de você. Tem algo que está embaraçando a sua vida. Vida sentimental, financeira. Deus vai jogar por terra. Eu vi um espírito de inveja muito grande contra a tua vida. E você não queira saber o que é espírito de inveja. Espírito de inveja faz tanto trem que você duvida. Ele fecha o caminho do camarada, fecha o caminho da camarada e não abre se não clamar o sangue de Jesus. Doenças aparecem que você não sabe, vai fazer exame, está sentindo isso e aquilo, não tem nada. É espírito de inveja. Eu vejo um espírito de inveja grande diante de você. Nós vamos orar. Amém, irmãos? Estenda as tuas mãos aqui à igreja, em nome de Jesus. E eu já vou estar orando por eles. E eu peço, vem aqui, minha irmã, a senhora. A senhora vai orar por essas duas meninas, tá? As duas. Só vai orar pelas duas, impondo a mão sobre elas. E a senhora que é mãe, põe a mão sobre os corações dela na hora que ela estiver orando. Tá bom? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu apresento a vida dos teus filhos que aqui estão hoje, ó Pai amado, revelado pelo Senhor por dentro da tua palavra. Eu apresento a vida deles ao Senhor, e que nesta noite, grande Deus, já chegando a noite, o Senhor possa estender as tuas mãos agora, o Senhor possa lançar por terra toda obra, grande Deus, contraditória contra a vida deles, toda obra do inferno. Eu estou lançando pelo poder do sangue de Jesus, eu estou quebrando todo ato do inferno, eu estou quebrando toda obra, grande Deus, trabalhada por palavra, espírito de inveja, olho grande, eu estou repreendendo pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço neste momento, estenda as tuas mãos, Pai Celestial, sobre a vida da tua serva. Põe as tuas mãos sobre ela agora aqui. Visita a saúde da tua serva. Visita este coração. Fortaleça este coração, papai, porque a jornada ainda é longa. Fortaleça esse coração, em nome de Jesus. Tira o cansaço do alto da cabeça à planta dos pés. Seja lançado por terra.
pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Estenda as tuas mãos, ó grande Deus, e que o Senhor possa fazer uma obra pelo poder do teu sangue. Vai fazendo uma obra, vai tirando, grande Deus, vai lançando por terra setas malignas, obra, grande Deus, contraditória. Eu estou dizendo agora que toda dor neste corpo, do alto da cabeça à planta dos pés, a sensação de estar faltando ar, pelo poder do sangue de Jesus, eu repreendo toda dor no estômago. Eu estou dando uma ordem, seta maligna do inferno, batimento cardíaco acelerado, eu dou uma ordem, se ajunta o teu lugar em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos sobre a vida do teu servo, desembaraça agora, Pai, desembaraça agora, joga por terra espírito de inveja, palavra de maldição, palavra que não provém do Senhor. Eu estou repreendendo agora, e todo embaraço diante dele desapareça em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos sobre a vida da tua filha, da tua serva, meu Deus amado, visita o coração dela, seja tirado qualquer angústia, perturbação, insônia, dor neste corpo, do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. Sal, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, tem um aviso aqui que amanhã tem culto de missões. Ele vai começar às 7h20. Também quero agradecer a presença de cada um que aqui esteve. E que Deus possa recompensar, abençoar grandemente. Amém? Curva a tua cabeça e estenda tuas mãos. Com o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não só agora, mas para sempre, todo dia. Amém.